alterações da marcha, postura e equilíbrio, gente, na doença de Parkinson. É isso que eu vou discutir hoje aqui. É um assunto extremamente comum nas consultas com os pacientes com Parkinson, tanto do paciente quanto do familiar. O quanto que a gente consegue melhorar com o tratamento, o que de fato é do Parkinson, o que talvez não é, quais são as alterações da marcha, da postura e do equilíbrio mais comuns da doença, por que elas ocorrem, como que a gente tem que abordar, qual que é o momento correto de você fazer às vezes uma fisioterapia. É extenso o assunto, mas eu vou resumir aqui os principais pontos. Marcha, equilíbrio e postura. Tem tudo, uma tá ligada à outra, tanto é que quando a gente vai tratar, geralmente a gente pede no tratamento, até para fisioterapia da marcha, postura, equilíbrio. Então vamos lá, gente. Nós vamos devagar, mas vocês vão entender a ideia. Esquecendo a doença de Parkinson, vamos pegar a parte fisiológica, ou seja, qual que é o normal do ser humano? O ser humano, a espécie humana, ela tem o sistema de equilíbrio nosso e postura muito bem desenvolvido, bem desenvolvido. Tanto é verdade que a gente vai muito bem em duas pernas, é bípede. Vejam como a maioria dos animais, eles precisam andar o quê, gente? Em quatro patas. Se você colocar em duas patas, ele cai, não tem equilíbrio. Então o ser humano, todo o sistema musculoesquelético, o controle dele é muito bem desenvolvido. Você consegue ficar, às vezes, só num pé, bem equilibrado. O cara malabarista, então, nem se fala. O equilíbrio nosso é muito bom. Quando eu tô em pé e tô, às vezes, indo para lá ou para cá, eu tenho vários sistemas que compensam isso para eu não cair. Então é um sistema automático, extremamente delicado. São vários neurônios, circuitos no cérebro, que fazem com que você não caia se eu te empurrar agora. Se eu pegar e te empurrar para trás, você vai para trás, você se equilibra e opa, voltei. Não é fácil a gente cair. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, e empurrar de lado também, ó, você tem mecanismos para não cair. Então, tanto antero-posterior, quanto lateral-lateral, a gente tem vários mecanismos de compensação. Esses mecanismos se conversam em várias regiões cerebrais, eles mandam informação para a nossa medula espinhal, e ela ajusta o tronco, ajusta a perna. É assim que funciona, é um sistema automático, super rápido. Quando eu vou andar, a mesma coisa acontece. Eu associo todo o equilíbrio, agora a parte musculoesquelética, a força na perna, joelho, quadril. A marcha é uma coisa complexa, gente, na análise biomecânica. Tem que ser bonitinho na hora de virar. Então o corpo humano, ele é muito desenvolvido para o equilíbrio, para andar. E é claro que a postura tem tudo a ver, porque quanto melhor tiver a postura da pessoa, melhor é o equilíbrio e a marcha. Então, o que eu quero falar para vocês é que existe uma harmonia desse sistema no cérebro. É o cérebro, através das vias dele para a medula, que coordena a nossa postura, o nosso equilíbrio e a nossa marcha. É um controle fino. Até aí tudo bem. A doença de Parkinson, a gente sabe que o core, o centro do problema é uma redução da dopamina no cérebro. Até aí tudo bem. Quando a dopamina cai, a pessoa começa a ter um pouco de tremor. Pode ou não ter tremor, né? A maioria tem. Lentidão do movimento. O movimento fica mais lento. A amplitude cai e a velocidade também. E a pessoa muitas vezes fica um pouco mais rígida. Você vai mexer para estar mais lento, mais travado. Isso é o clássico da queda da dopamina. Mas a gente sabe que com o tempo o sistema do equilíbrio da postura e da marcha começam a ser afetados. E esse sistema não é só da dopamina. Aqui que está o problema, é um sistema que envolve outros neurotransmissores, como a acetilcolina, por exemplo. É um sistema mais difuso. É como se o cérebro fosse... Vamos dizer que o cérebro é a cidade de São Paulo, tá certo? E a região do tremor, ou a região da lentidão, ela é mais localizada num determinado bairro da cidade. A gente sabe que está ali o problema, vamos dizer assim. O equilíbrio, a marcha, a postura é mais difuso
Não tem uma região do cérebro. Rubens, aponta a região do equilíbrio no cérebro. Não existe essa região. É um monte de via conectada, é o cerebelo com o tronco, é a região do vestibular com o tronco, é a região cortical. Então é um monte de via, um monte de bairro. Isso, com o passar da doença, as pessoas podem, não estou falando que todo mundo vai ter, mas pode ter começado a ter alteração dessas vias. Porque você sai do sistema da dopamina e vai para outros sistemas. De tal forma que começa a acontecer com a pessoa? Ela começa a ter desequilíbrio. Ó, eu empurrei a pessoa. Antes ela conseguia dar um passo para trás, voltar. Agora você empurra a pessoa, ela vai, se você não segurar, ela cai. Para frente, para trás, para o lado. Então a pessoa começa a ter desequilíbrio quando ela anda. Veja, quando eu vou virar, eu preciso virar bonitinho. O quadril, a perna, se esse movimento não for harmônico, eu vou ter queixa de desequilíbrio. Eu vou virar mais devagar, eu vou ter cautela. Eu vou quase cair. Porque o Parkinson afeta um sistema que integra nosso equilíbrio à marcha. A postura de quem tem Parkinson muitas vezes começa a fazer o quê? Ficar fletida para frente ou até para o lado. A gente chama de Pisa, síndrome de Pisa da Torre na Itália. Então o sistema de controle postural também começa a ser alterado. Se eu altero a postura, piora meu equilíbrio, porque agora eu posso cair até mais para frente. Então esse sistema não é só da dopamina, é um sistema geral no cérebro. Alguns pacientes começam a ter o que a gente chama de freezing. Freezing é congelamento em inglês. A pessoa está andando, de repente trava, ela não consegue mais andar. Abriu o sinal do pedestre, ela não vai. Depois ela se esforça muito e começa. Isso porque o controle da marcha começa a estar bloqueado. É um bloqueio mesmo. Isso por alteração das vias da marcha e do equilíbrio. Bom, na prática, sempre a gente tenta abordar de uma forma multidisciplinar. Não tem algo específico só a ser feito. Mas esses pacientes precisam muito de uma reposição adequada do remédio. Ah, Rubens, mas você falou que não é só dopamina. Isso é verdade, mas a dopamina precisa estar muito bem dada no paciente, porque muitas vezes eu consigo melhorar muito esses sintomas só de ajustar a dopamina. Então, por mais que a dopamina sozinha não faça milagre, para equilíbrio e marcha, eu preciso deixar ajustado ela. Então, quem tem Parkinson precisa que o neurologista esteja de forma harmônica, dando o remédio ao longo do dia, porque muitos pacientes vão falar para mim, doutor, quando eu estou com o efeito do remédio, eu estou legal, da marcha e do equilíbrio. Quando o remédio cai, eu pioro. Pô, esse paciente eu preciso ajustar o remédio dele, para melhorar a marcha, o equilíbrio e a postura. Paralelamente, ele precisa fazer fisioterapia da marcha, da postura e do equilíbrio. Não é fisioterapia, gente, de força, é fisioterapia focada em marcha, equilíbrio e postura, é uma fisioterapia específica. Não existe terapias globais para todo mundo. Ó, essa blusa que serve para todo mundo. Não, eu preciso fazer uma blusa para você ou para outra pessoa, ela é diferente o tamanho. O tratamento do Parkinson é personalizado, cada um tem que ter um tratamento para o problema que ele tem. Então, se o problema da pessoa é marcha, equilíbrio, freezing, eu preciso trabalhar muito isso, gente, muita fisioterapia, muita atividade física aeróbica, tudo que eu já falei aqui de atividade física, isso é fundamental. Para o freezing, que é esse bloqueio, a gente tem várias técnicas, que um dia eu vou falar aqui só sobre freezing, mas você consegue, através de várias técnicas, melhorar esse bloqueio. Bloqueou, o que eu faço para desbloquear? Então tem treino disso, então precisa ter esse tipo de treino. E sempre o paciente vai, no início da doença, falar, doutor, e para eu evitar que eu tenha lá na frente problemas de marcha e equilíbrio, tem que desde o início a pessoa fazer atividade física aeróbica. Caminhada, esteira, bicicleta, aula aeróbica em academia, precisa se movimentar, precisa suar. Tem que ter uma avaliação do cardiologista para falar ok, e essa pessoa precisa aumentar a frequência cardíaca, ela precisa fazer atividade moderada e intensa, tem que fazer. Isso diminui muito a chance de ter problema lá na frente. Eu falo para o paciente, você planta agora para colher lá na frente. O ser humano gosta de coisas imediatistas. Eu quero fazer uma coisa agora, eu quero a recompensa hoje à tarde ou amanhã. A gente gosta disso. A atividade física, a recompensa é daqui 5, 10, 15 anos. Você topa fazer? Essa é a questão. Então ela ajuda muito as pessoas lá na frente. A recompensa é tardia. Mas a gente precisa estimular a pessoa a fazer no início. Porque diminui a chance de equilíbrio, quedas,
freezing, alteração da postura. O paciente com Parkinson, a gente que mexe com Parkinson, eu olhando um paciente com 4, 5 anos de doença, eu já sei que se essa pessoa não fizer o tratamento certinho desde o início, eu já sei que uma das principais queixas lá na frente é marcha e equilíbrio, gente. A gente que fica o dia inteiro atendendo paciente com Parkinson, uma das principais queixas é: doutor, eu tô com minha marcha não tá legal, meu equilíbrio, eu tenho medo de cair, eu caí outro dia. A gente precisa tentar evitar com que chegue nisso. Mas uma vez estando lá, temos que otimizar o tratamento da dopamina, como eu falei, e fazer muita fisioterapia, atividade física. Tomar cuidado. A pessoa vai ter que ser mais cautelosa, ela vai ter que começar a fazer mais monotarefa. Vai andar? Não fica pensando em outra coisa, falando no celular, conversando. Anda, porque quanto mais você presta atenção no que você faz, melhor para o Parkinson. O Parkinson, nessas situações, quanto menos automático for e mais guiado, melhor. Por quê? Porque ele altera muito a parte automática. Então quem não tem Parkinson consegue andar, falar, cumprimenta o cara do outro lado da rua, tal. O paciente com Parkinson, se ele fizer muito automático, ele vai ter problema. Então são várias técnicas que a gente vai usar. Tudo bem, gente? Marcha, equilíbrio e postura, fundamental, prevenir. Mas se acontecer, tratar direitinho. Tem várias outras coisas que a gente faz para marcha, postura, equilíbrio, neuromodulação, não vou falar hoje da cirurgia de neuromodulação mais não invasiva, tem outras técnicas, toxina botulínica, tem tentativas na prática, mas o importante é o médico orquestrar com vocês o tratamento. Tudo bem, gente? Ficou claro? Dúvidas? Coloquem aqui, quem tem familiar ou um conhecido com Parkinson, compartilhe o vídeo para chegar para mais pessoas. E dúvidas, coloquem aqui, que assim que puder eu posso claramente responder. Um ótimo dia, um abraço a todos, até a próxima.